Boa noite, pessoal. Então, estamos aqui iniciando a nossa sequência de lives. Nessas 4 lives, onde nós vamos agora em junho, no mês do meio ambiente, falar um pouco para vocês sobre o que é estudar ciências da natureza, olhando para Deus, assim. Acho que esse é o principal objetivo dessas lives. A gente entender como é que as famílias homeschooling estudam ciências da natureza, como é que nós propomos o estudo das ciências da natureza, com esse projeto que a gente está aí colocando para frente, que é a Árvore da Vida, uma educação voltada ao céu. E a partir de agora, a partir desta live, nesse dia tão especial, de especial para mim e É, de especial para a igreja que vivemos, né? A gente vai iniciar essa conversa com vocês, que a gente espera que não vá parar nessas 4 lives, vai muito além disso, mas é apenas um começo, né? Então, vou me apresentar para vocês. Eu não ia me apresentar, mas vou me apresentar para vocês. Meu nome é Felipe, eu sou biólogo, casado com a Melina, somos pais de 4 filhos e há 4 anos e um pouco fazemos homeschooling. E com essa bagagem do homeschooling, com toda a bagagem que eu tenho do estudo das ciências naturais, a gente decidiu partilhar um pouco disso com vocês. Quer se apresentar? boa noite, sejam bem-vindos aí quem estiver entrando. É uma alegria muito grande, assim, né? A realização de um projeto. Hoje é aniversário do Felipe, né? Parabéns, meu amor. E, e é isso, acho que é um pouco do que ele já colocou para vocês e a gente vai conversando, né? Ok. Espero que vocês gostem dessa experiência aqui dessa live, que é algo diferente para nós, mas vamos logo ao nosso assunto, né? O tema da live de hoje é criação de Deus, ecologia e o ensino das ciências naturais, né? Por que a gente decidiu começar então com com essa com esse tema, né? A gente decidiu começar com esse tema porque não tem como discutir ciências naturais sem falar de Deus que criou todas as coisas. Hoje em dia o ensino de ciência está muito enviesado, está muito voltado apenas para o que a ciência nos diz. É claro que a ciência explica muita coisa, é claro que a ciência revela muita coisa para nós, mas é, nós queremos trazer para vocês uma experiência a mais. Então vamos lá, eu quero trazer para nós, como eu gosto de dizer, vamos nos instalar numa realidade aqui, né? Da seguinte, gosto muito de trazer São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, quando ele vai tratar a Suma Teológica sobre a criação das coisas materiais, ou seja, de tudo que tem matéria, ele fala que Deus criou as coisas segundo uma ordem. E se a gente pode dizer uma ordem de complexidade. De forma que, de modo que cada coisa em sua complexidade, ela é feita para servir o que tem uma maior complexidade, ao ponto de que quando Deus cria o ser humano, quando Deus cria o ser humano que é a sua imagem e semelhança, ele então submete tudo que ele criou antes, como narra em Gênesis, ao ser humano, e ele cria um ser humano com a finalidade de honrar a Deus sobre todas as coisas, de adorar a Deus, de amar a Deus. Ele cria o ser humano com a finalidade de construir algo neste mundo ao ponto de que ecoe para a eternidade. Ecoe para a eternidade. E o que isso tem a ver com ciências naturais? Isso tem a ver de que nós não conseguimos viver nenhuma realidade
é, dentro das ciências naturais, nosso relacionamento com o meio ambiente, se nós não reconhecemos que este meio foi criado por Deus para que nós possamos cuidar. E aí a gente tem que tomar um grande cuidado. O cuidado da gente também não achar que as coisas criadas por Deus trazem nela uma divindade, trazem nelas uma sacralidade. E não trazem essa sacralidade, mas trazem algo que nós precisamos reconhecer ali também Deus, porque são criaturas de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas ali também há o dedo de Deus. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa se instalar aqui na nossa realidade, né? E o segundo ponto é o que é a ecologia, né? Muitas vezes a gente escuta ecologia como, Melina, a gente escuta ecologia assim. A ecologia é o estudo da casa, é o estudo do ambiente, não é isso? A gente estuda ecologia apenas olhando para as plantas, apenas para os animais, apenas para o mar, para o rio. Mas e o ser humano? Será que o ser humano ele faz parte do processo ecológico? De fato, o que é essa ecologia, né? De fato, o que é essa ecologia? Nós falamos muito para os nossos filhos que quando nós interagimos com a natureza, com a planta, com os animais, nós vivemos essa interação ecológica. Nós vemos essa relação ecológica entre o ser humano, que está subjugando tudo, e o animal, a planta que tem o seu próprio ser, tem a sua própria essência, né? E essa é a ideia da gente perceber então a ecologia. A gente entender que a ecologia, ela é sim um estudo da casa, é sim como o nome diz, né? É sim um estudo do ambiente onde os seres vivem, mas é também estudar como o ser humano se relaciona com estes seres e se relaciona com estes seres como criaturas de Deus, como presentes de Deus, como é, 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 fonte de Deus para nós, né? Como fonte de Deus para nós. E é o que o Papa Francisco chamou para nós de casa comum, né? Casa comum, por quê? Porque nós vivemos junto com todos os ecossistemas, mas precisamos ter essa visão muito bem estabelecida, muito bem focada. Isso mesmo. Você ia falando sobre o primeiro ponto e eu ia me recordando assim que existiu logo depois de Descartes, né? Na verdade foi Descartes quem trouxe essa bifurcação da ciência, né? Onde ele trouxe essa divisão e é muito interessante porque a discussão da ciência ela exclui a outra forma de discussão, uma ciência sem Deus, baseada apenas em fatos. E aí, quando você discute isso, você exclui qualquer outra possibilidade. Então, se eu disser qualquer coisa que alguém possa acreditar que houve um criador, que houve alguém que identificou todas as coisas. Então, assim, mesmo que, por exemplo, dentro do cientificismo eu não consiga explicar alguns processos que acontecem, porque nem tudo se explica, mas eu não posso designar isso a um ser superior, porque vai ser ridicularizado. Né? Isso veio lá atrás, nessa bifurcação da física, né? E toda essa discussão veio vindo até a gente chegar. Então, dentro das escolas, é proibido se explicar as duas coisas, as duas verdades. Não são verdades, né? Mas são as duas linhas, vamos colocar assim, né? Eu só posso explicar uma linha. Aquilo que são de fatos progressivos, né? Um fato que gera outro fato, que gera outro fato, e assim vai acontecendo. Então eu achei muito interessante, eu me lembrei disso, assim. Isso que a Melina está falando, a gente precisa trazer isso
conosco quando a gente for ensinar para as crianças. Porque as crianças elas tendem a querer sempre apalpar as coisas. Elas tendem a querer entender vendo. No toque, No né? toque. Muito. Né? No toque, ou vendo, ou sentindo. Usar muitos sentidos. Faz dos sentidos, é Tanto que esse verdade. tempo atrás alguém me perguntou assim. Alguém no nosso Instagram perguntou assim: como eu começo a ensinar ciências para crianças de 3 Eu me 4 anos, lembro né? dessa pergunta. Né? A primeira coisa que a gente começa a ensinar para elas é justamente a utilizar os sentidos. Sentido. E quem nos deu os sentidos, né? Observação. E quem nos deu os sentidos? Foi o próprio Deus. Deus, quando nos criou, Deus nos deu o tato, Deus nos deu o paladar, Deus nos deu o olfato, Deus nos deu a audição. E para que Deus nos deu o paladar? Para sentir o gosto da comida, o gosto das coisas, para saborear. Para que Deus nos deu a audição? Deus nos deu a audição para escutar o pássaro cantando logo pela manhã, quando raia o sol. Foi para isso que Deus nos deu. Eu lembrei, assim, também que as crianças, assim, num modo em geral, a educação, ela não cria cientistas, né? Ela não cria observadores e críticos, mas mero copiadores, assim, né? Então, a gente vai aprendendo a copiar, colar informações. Eu tava lendo uma matéria esses dias de que o mundo nunca teve tanta abundância de informação como hoje, né? Então, assim, os jornais, eles têm o triplo ou quádruplo de informações que se tinha, vamos supor, no século 17, 18, vamos colocar assim. Óbvio que muita coisa mudou, mas nós estamos sendo, assim, sufocados de informações. Entretanto, nem todas elas fazem muito sentido para você. Então, a gente vai absorvendo as informações e elas vão lá ficando no nosso computador lá guardando e vai passando. Agora, quando eu crio o senso crítico e eu vou ensinando a criança nessa linha da observação, do toque, né, dessa resposta interativa, né? Então, à noite, eu lembrei muito disso também. À noite, as crianças é o horário que eles mais me perguntam as coisas. Então, eu vou fazer a leitura, né? A gente vai rezar juntos, faz uma leitura de um livro. Eles me enchem de perguntas. E aí é quando eu de fato toco naqueles olhinhos e naquelas mãozinhas curiosas, né? Onde querem descobrir o mundo, assim, de verdade. Essa palavra que a Melina trouxe, informação, é uma das primeiras coisas que nós precisamos trazer para as crianças no estudo das ciências naturais. Deixar que elas processem, deixar que elas entendam que quando Deus criou todas as coisas têm harmonia. Da mesma forma que a música é harmônica, né? Da onde é a música? Né? Quem é músico? Se tiver um músico aí na live, né? A gente fala, a gente escuta a música é a harmonia dos anjos, né? A harmonia dos anjos. A harmonia que nós, seres humanos, traduzimos em notas, né? Até isso a gente traz para a humanidade, né? Algo divino, né? A natureza também é harmônica. Tudo que nós vivemos é harmônico. Cada fruto é dado numa época. Cada flor brota em uma época. O frio é de uma época. O calor é de uma época. E a criança precisa entender isso. A estação do ano muda por quê? Né? Por que a Terra gira? Isso ela precisa sentir, essa informação precisa ordenar dentro dela. Mas Felipe, como é que ela vai entender isso? Não, você não está entendendo. Você que não está entendendo. Vamos lá, deixa eu te esclarecer. Talvez ela não vai entender. Mas não é hora de entender. Ali, 3, 4, 5, 6 anos, talvez ainda não é hora dela entender tudo. Posso dar um exemplo disso? Pode. Tem um livro muito legal, assim, que eu não lembro o nome dele, depois eu coloco pra vocês. Eu tenho mania de esquecer nome de livro. Mas tem uma contextualização disso que você falou muito legal, que é assim, é uma sala de aula e tem uma família de circenses e a menina foi para a sala de aula assistir aula com as crianças porque o circo estava ali naquela cidade.
E aquela menina, o pai era um domador de cavalos. Então a menina viu, por toda a sua vida, desde que nasceu, o pai domando, o pai escovando, cuidando dos dentes do cavalo, fazendo ali o parto das éguas. Então, assim, ela aprendeu a domar os cavalos, a cavalgar, enfim, ela tem todo um processo de uma interação com o objeto cavalo, né? E aí, entende o sentido de objeto, né? E aí, o que acontece? Ela vai para a sala de aula. Aí lá, o professor pega e faz algumas perguntas para os alunos, né, e tudo. E tinha um rapazinho muito dedicado, muito estudioso. E aí o professor faz uma pergunta a ela sobre os cavalos. Uma pergunta técnica, assim, tipo, quantos dentes tem o cavalo, ou qual é a época da troca dos dentes, ou o que significa a troca dos dentes, eu não me lembro direito a pergunta, alguma coisa assim. E ela não soube responder. E aí o professor, nesse exemplo, né, fala assim: ah, então tudo bem, você pode se sentar. Fulano, levanta e explica então para a turma o que significa. Aí o menino faz aquela dissertação sobre cavalo, explica tudo assim de forma técnica. Mas se você for pegar a essência do exemplo, você vai perceber que talvez aquela menina conheça muito mais profundamente o cavalo do que aquele rapazinho que nunca chegou perto de um, mas apenas das informações. E o que eu estava querendo dizer era justamente isso. Então, às vezes, as informações elas chegam nos nossos ouvidos de uma forma muito técnica, assim, mas não há o contato de fato com o objeto do que está sendo estudado. Isso não é aprender de verdade, né? Então, era isso que eu queria contextualizar. A Maíra colocou aqui que o nome do livro é Como Destruir a Imaginação do Seu Filho. Valeu, irmã. Né? Sempre me salvando. É isso mesmo. Então, assim, quando a gente vai pegar e mostrar para a criança e dizer: olha, Deus criou todas as coisas. Deus criou esta árvore, Deus criou esta grama, Deus criou o passarinho, né? A gente vai mostrando como é que Deus criou, né? As coisas que Deus criou e como essas coisas elas vão se relacionando no nosso dia a dia. Ah, mas eu moro na cidade, eu moro, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, né? Eu moro numa capital, né? Nós moramos no interior, né? Então hoje a gente tem essa graça de poder ter Não, mas é uma possível. entrada, É uma entrada possível. maior dentro da natureza, né? Mas quem mora numa capital, mesmo numa capital, né? A gente tem ali aquela árvore, aí é que vem a beleza. Aquela árvore, ela continua, mesmo ela estando no meio de uma avenida, ela vai continuar tendo as suas folhas caindo no outono. Ela vai continuar florindo na primavera. O pássaro, ele vai continuar querendo comer aquela aquele milho, aquela farinha que a gente joga, que aquele senhor joga, pela manhã ou no final da tarde, não durante o dia. Quando chover, os pássaros vão se esconder. Quando abrir o sol, eles vão abrir as asas. E essa observação e ver que a criação de Deus ela não muda. Isso é importante. E o estudo da ecologia, entender que o ser humano está ali incluso, é fundamental para o estudo das ciências naturais. E não a gente segmentar. E o que eu vejo como professor de ciências? Né? Eu vejo que muitas vezes a gente segmenta. A gente quer ensinar corpo humano, a gente quer ensinar sobre os animais, a gente quer ensinar sobre as plantas, tudo separado. Separado. A gente quer ensinar sobre o relevo, né? E a gente quer ensinar tudo fora de um contexto. Enquanto a criança ela ainda não se contextualizou, ela não entrou ainda dentro da atmosfera natural. Existe uma linha, né? Né? Existe uma linha de raciocínio importante. Sim. Existe uma sequência de coisas que nós precisamos entender. E mais, quando a gente cai, aí eu vou falar as escolas, porque de fato as escolas trabalham assim, né? De fato as escolas elas trabalham assim,
Não vou culpar. Não. Não vou culpar. Está lá num currículo, né? Sim. Está lá num currículo. Mas quando a escola chega, ela pega, ela. Primeiro que ela já não tem interesse de falar de criação de Deus. Então, assim, isso aí é fato, né? Segundo, que é, quando as escolas elas começam, elas precisam seguir um currículo que é segmentado. Que é segmentado. E não é a nossa proposta. A nossa proposta é um estudo de ciências dentro de um caminho. Assim como essas 4 lives que nós vamos fazer com vocês agora nesse mês de junho, que é o mês do meio ambiente, onde vocês vão ver que nos canais de televisão, nas escolas, para os filhos que vão para a escola, né, até mesmo nas igrejas, nas comunidades, eles vão falar muito de meio ambiente, vai ver muita gente plantando mudas, né? Todas essas ações são importantes também para São, as crianças, claro. né? São. Elas são importantes para as crianças. Mas nós queremos trazer para vocês como ensinar essas ciências naturais agora nesse mês, né? Então nessa sequência de lives aonde nós vamos trabalhar. Nessa live específica, queremos fixar com vocês que a melhor forma de trabalhar com as crianças é mostrar para elas quem criou todas as coisas, né? Como foi que Deus criou todas as coisas e como é que a ecologia o que é essa ecologia, né? Que nós interagindo com esse ambiente, contextualizando as crianças, né? Alguém falou aqui num comentário aí, né, o estudo da observação, né? Nós teremos uma live onde nós vamos falar sobre a importância da experimentação e da observação dentro do estudo das ciências naturais. Né? Assim como nós teremos uma live que nós vamos falar sobre o perigo do cientificismo e do reducionismo científico dentro de tudo que nós temos de importante para poder explicar nesse caminho das ciências naturais, né? Mas hoje, o que eu quero que vocês saiam, que nós queremos que vocês saiam em mente, é que é necessário mostrar para a criança, introduzir a criança na criação de Deus. Gravem essa frase. Introduzir a criança na criação de Deus, fazendo com que ela sinta parte e domine sobre as criaturas, como Deus diz para nós em Gênesis. Dominar sobre as criaturas não significa mandar nas criaturas, mas significa cuidar, preservar, deixar no seu lugar, né? Saber que aquela criatura necessita ser cuidada. Que seja a plantinha que fica lá no jardim. É. Que seja a plantinha que é Seja o comprada. feijãozinho no Que seja um algodão. feijãozinho No cuidado. algodão, é. Acho que eu acho mais bonito da experiência do feijão que inclusive eu prefiro a experiência do feijão feito na terra do que feito No algodão. no próprio algodão, mas é a criança cuidar, ela ver que aquilo cresce. Então você vai fazer aquela experiência do feijão várias vezes. A primeira para ela ver que aquilo cresce, que existe vida, existe um sopro de Deus ali, existe algo ali que de onde vem daquela semente, né? Veio do próprio Criador. Tem uma frase aqui desse livro que eu acho ela muito fantástica, assim. Ele diz assim: há, no entanto, uma diferença fundamental entre o conhecimento de um sábio comum e o conhecimento de um sábio iluminado. Ambos são capazes de perceber uma pedra ou uma árvore, mas o primeiro a percebe como uma coisa, uma entidade existente em si mesma, o que ela na verdade não é, enquanto o segundo a percebe como uma teofania, uma existência cuja essência e cujo ser derivam da realidade metacósmica. Queria mostrar para vocês, indicar para vocês esse livro. O produtor tem como virar a mostrar aqui a câmera aqui. Indicar a vocês esse livro aqui que foi a indicação de um amigo muito querido, Dr. Hélio Angotti, A Sabedoria da Antiga Cosmologia. Indico para todo mundo que quer começar aí o estudo de entender o que é ciência, o que é a criação de Deus, como Deus criou as coisas.
Ele vai falar justamente disso, assim, do momento em que houve essa bifurcação e o daí pra frente, assim, e que a ciência ela só vai poder ser de fato discutida de uma forma séria quando ela voltar antes da bifurcação, para que ela possa de fato não ter esse viés e poder ser discutida de uma forma séria, sem a exclusão da outra parte, né? E a gente precisa discutir a ciência de forma séria a partir das crianças. 3, 4, 5, 6 anos para cima. É ali que nós precisamos discutir ciência séria. Mostrando para ela, porque quando forem apresentar para essas crianças o que nós não acreditamos, né, o que esse sábio tolo acredita, que são apenas coisas, ela já vai ter um fundamento de entender de que nós fazemos parte da ecologia e que esta ecologia faz parte do Criador, a ecologia do Criador, a ecologia da criação. Gênesis é ecologia. Gênesis é a narração da ecologia. Gênesis é a realidade do Criador. Gênesis é o que o Criador sonhou para nós. Gênesis é algo que nós, talvez, com a nossa mentalidade, não conseguimos explicar, mas que até na ordem das coisas, até na ordem da criação, tem sentido ecológico. É impossível a gente não ler aquilo ali e se remeter à grandiosidade do poder de Deus de criar as coisas. E as crianças conseguem tocar isso. Conseguem tocar isso naquilo que nós falamos, a primeira palavra que nós falamos no início da live, com os sentidos, com o toque, com o paladar, com o olfato, com a audição, né, com contato, Isso. com a visão, observando, vendo as coisas, tocando as coisas, criando, fazendo com que as coisas sejam existentes, porque nós não podemos criar. O ser humano não cria a natureza, mas ao ser humano Deus deu a graça de cultivar a natureza. Deus deu a graça de é, cuidar da natureza. Nós pegamos e plantamos e vemos a planta crescer e dar frutos. Nós temos um cachorro, uma cadela que pare. Ela dá cria, nós cuidamos, ajudamos a cuidar. Vemos aquele cachorro crescer, vemos aquele gato crescer, vemos o passarinho que botou o ovo no ninho e aí aquele Não, ovo. e trazendo para dentro do ser humano também, dentro da nossa própria casa, né? O vovô que envelhece, o irmãozinho que nasce, o Exatamente, priminho boa. que está nascendo. E essa ecologia, esse sistema natural da natureza humana também, que é bela e que tem sido tão desprezada ou tão excluída, mas que gera todo um sentido, né? Tendo em vista que tudo foi criado para servir ao homem, né? Interessante a discussão quando a gente pensa que sempre vai se partir do inferior para o superior. Então a visão é para servir ao homem, para servir à inteligência. E a inteligência é para servir ao homem. Né? O homem, o animal para servir ao homem. O homem e o animal para servir à criação. A criação para servir a Deus. Então é sempre do inferior para o superior e não o inverso. E quando nós pensamos de que tudo é para honrar um Criador, as coisas vão ganhando sentido e vão ganhando valor e vão ganhando o seu devido lugar. O que isso é muito importante. Isso é Colocar muito cada importante. coisa no seu lugar. E é isso que nós queremos passar, ter aqui com vocês na live. A gente pode abrir aqui para perguntas. Se alguém tiver perguntas para poder fazer, pode escrever aí no chat, que a gente já vai se encaminhando pro final da live, da primeira de 4. É. Né? Eu quero Espero que vocês lembrar tenham que gostado. a gente escolheu esse dia, quinta-feira, às 8h30 da noite. Na próxima quinta-feira, se eu não me engano, o tema da nossa live é criacionismo e o ensino das ciências da natureza. Né? Criacionismo não, perdão.
cientificismo e o ensino das ciências da natureza. Cientificismo e o ensino das ciências da natureza. Próxima live na próxima quinta-feira, às 8h30 da noite. A gente vai estar de volta para tirar mais dúvidas. E durante essa semana nós também vamos abrir caixinha de perguntas. Vamos estar no nosso Acompanha a gente Instagram. no Instagram. Nosso Instagram Pra gente aproveita para conversar mais sobre compartilhar. isso. Tem muita coisa legal, né, pra falar sobre isso. Dá vontade de ficar um tempão falando. Tem tanta coisa bacana. Mas não dá tempo. Vocês podem, então, durante a semana, mandar mensagem no direct. Compartilha com seus amigos. A live vai ficar gravada. Lá vai ficar gravada aqui. E compartilhe com seus amigos, compartilhe com as outras famílias, chame as outras famílias para poder fazer parte desse projeto conosco que a gente está preparando para vocês Muito com legal. muito carinho. Tá certo? Obrigada Então, obrigado a todos. pela presença de todos.